Boa noite a todos. Boa noite. Presentes e via internet. Podem sentar, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus capítulo 6. Um versículo apenas. Verso 24. Mateus capítulo 6, verso 24. Posso ler? Jesus dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a dois senhores. Pode-se até conviver. Servir não. Mas certamente, mesmo que você sirva um Senhor e conviva com outros, haverá conflito. Em algum momento, necessidade de escolha. A Bíblia mostra 4 senhores inevitáveis para a humanidade. É uma escolha. Você inevitavelmente estará vivendo com eles, mas precisará escolher. Conviver, mas nunca deixar de escolher. O primeiro deles é o próprio Jesus. O segundo é Satanás. O terceiro é o nosso ego, a nossa carne. E o quarto é o mundo em sua volta. O pensamento generalizado da sua geração é o mundo que te cerca. Talvez você esteja perdido nesse conflito. Talvez você já tenha tomado a decisão de servir mais de um ao mesmo tempo. Isso é que está perdido. Você começa a servir a mais de um desses ao mesmo tempo. Mas a Bíblia diz que é impossível, lembra? Jesus diz, você não pode servir a dois ao mesmo tempo. É necessário que você escolha um. Mas talvez você não perceba a diferença, porque talvez você ache que você convive, não serve. É só convivência. E talvez você diga, é realmente inevitável. Sim, é inevitável que eu conviva com o mundo à minha volta, que eu conviva com o meu próprio ego, né? Apesar de não querer intimidade nenhuma, Satanás existe, muitas vezes ele nos tenta, então, de certa maneira, isso passa a ser um convívio, né? E Jesus, naturalmente, o nosso Senhor, amém? Né? Mas é muito diferente conviver de servir. Por isso o Senhor tem uma palavra para nós hoje, que é muito útil para nós vencermos um desses 4 senhores que costuma se tornar mais forte em nossa vida do que a gente percebe. Ela diz assim: cuidado com a necessidade de aprovação do mundo. Se essa pregação tivesse um título, seria esse: cuidado com a necessidade de aprovação do mundo. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, que nessa noite teu Espírito Santo venha tirar da nossa mente qualquer confusão, qualquer engano, que nos leva a conviver com 2 senhores, como se 2 senhores não fossem, e muitas vezes escolhendo um e vivendo-se como se tivéssemos escolhido o outro. Fala conosco, porque em nome de Jesus que nós oramos. A Bíblia, ela mostra diversas vezes que esse engano que o pastor está falando aqui acontece. E mostra também as consequências desse engano. A Bíblia também mostra algo que você não pode esquecer. O amor de Deus por você é maior do que o seu engano, é maior do que essa decisão errada. Se você se engana e escolhe o Senhor errado, percebendo ou não, Deus te ama e vai atrás de você. Amém? Eu desafio você aí, pode abrir a Bíblia. Se você não encontrar isso, eu rasgo a Bíblia.
Você vai encontrar isso todo o tempo. Se Deus fosse se relacionar conosco exclusivamente pelos nossos acertos, bom, enfim, né? Já era, né? Estamos longe. O que não significa que não se incomoda, nem que esses acertos não tragam consequências. Sabe por quê? Porque a Bíblia, além de mostrar que Deus nos ama, ela também mostra que muitas vezes o que prevalece em sua vida não é o amor de Deus por você. O que prevalece em sua vida é a sua decisão errada, a sua escolha errada. Apesar do amor que Deus tem por você, você fica prisioneiro dessa decisão, dessa escolha. Não adianta você saber que Deus te ama se você não consegue usufruir desse amor. Quando você fica prisioneiro dessas decisões erradas, dessas escolhas erradas, você tem consequências terríveis em sua vida. E hoje, pelo que Deus nos trouxe essa noite, pela palavra de Deus, o Senhor quer te avisar, te prevenir e mesmo te salvar. Por isso o título da palavra, cuidado com a necessidade da aprovação do mundo. Tem um outro versículo bíblico que nos ajuda muito a perceber como que nós erramos tanto, como que nós às vezes não percebemos, né? Está lá em Jeremias 17:9. Eu não vou abrir, mas vou citar. Enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Algumas vezes o nosso coração nos engana quanto às consequências das nossas escolhas deliberadamente erradas. Eu sei que estou errado. É o caso que eu estou citando. Eu sei que estou errado. Eu sei que eu estou tentando me enganar, eu estou fazendo uma escolha errada. Mas o nosso coração, muitas vezes, nos engana. Por quê? Porque ele nos diz, está errado, mas vai acabar dando certo. Isso não é tão errado assim, é só uma convivência, não é uma escolha. Se não é uma escolha, a qualquer momento eu mudo minha convivência, amém? Mas amém nada, né? Está certo que é amém pelo que eu falei, mas amém nada, porque não é isso que acontece. Outras vezes o nosso coração nos engana até quanto à nossa conduta. Nós nem notamos, ou nos enganamos que a nossa conduta não tem nada ligado com isso, com escolhas. Mas na verdade são. Você percebe, mas não percebe tanto, mas ainda assim você sabe que está escolhendo. Existem muitos exemplos bíblicos. Existe um bem clássico. Todo mundo conhece. A Bíblia mostra a história de um homem chamado Ló. Esse homem era sobrinho de Abraão, convivia com Abraão como um filho, e ele prosperou. Ele e Abraão prosperaram tanto que começava a haver uma certa confusão entre os seus animais e tal, entre os seus empregados. Então Abraão sugere que eles se afastem um pouco, que é para um poder prosperar um pouco mais e o outro também, sem confusão. E Ló toma a dianteira. Ló então escolhe o melhor lugar que existia naquela região, para que ele pudesse prosperar cada vez mais. Mas ele já não era próspero. Já não estava boa a vida dele. Mas o mundo em sua volta falava com ele que se ele não prosperasse mais, provavelmente ele seria considerado alguém não tão especial. Cuidado com o seu desejo do que o mundo pensa de você. Então ele resolve ir para um lugar que vai ganhar mais. Nós vamos ver. Quando ele vai para esse lugar, ele sabia que aquele lugar não era legal, mas ele achou que estaria ali, perto, convivendo, mas não mudaria o senhorio do nosso Deus sobre a sua vida. Ele achou isso. Era convivência. Ele não estava escolhendo
aquilo, ele estava só convivendo. Mas as consequências que aconteceram na vida desse homem foram terríveis. As consequências da vida de Ló foram terríveis. Nós vamos ler a passagem onde Ló faz essa escolha, faz essa opção. Livro de Gênesis. Capítulo 13. Verso 12 e 13. Diz assim: habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Para quê? Ele precisava ser reconhecido por aquelas pessoas como alguém próspero. E para que isso fosse efetivado, ele tinha que conviver naquela sociedade, para que ali ele pudesse prosperar ainda mais, ser reconhecido. Cuidado com a atração do mundo na sua vida. E diz aqui claramente no verso seguinte: os homens de Sodoma eram maus, grandes pecadores contra o Senhor. Veja bem, Ló vai para lá, mas Ló não abandona Deus. Ló não escolhe idolatrar aquela vida. Ele continua adorando a Deus, amém? Mas a verdade é que não era. Ele já tinha feito a escolha, mas ele não achava que era escolha. Ele achava que isso era apenas uma opção. Então as consequências na vida de Ló são terríveis. Acho que a maioria das pessoas conhece a história. Uma outra coisa que acontece com Ló é aquilo que eu falei que acontece sempre: Deus amou Ló. Deus mostrou a Ló que aquele lugar não prestava. O Espírito de Deus incomodava Ló. Mas a atração que o mundo trazia para ele, chegava a ele. E ele foi ficando, e prosperando, e se tornando famoso ali no mundo que ele tanto tinha necessidade de ser. E Deus, em um determinado momento, nesse caso, né, Deus resolve destruir Sodoma e Gomorra. Ló está lá dentro. Ló vai ser destruído também. Não era convivência. Entenderam? Às vezes você vai organizando a tua vida e a tua necessidade de ser reconhecido por esse mundo como alguém faz com que você sempre esteja com Deus, mas ao mesmo tempo você não esteja. Eu quero dizer uma coisa: eu não conheço nenhuma pessoa que deixe de pedir a Deus por um milagre, que deixe de pedir a Deus que livre de uma aflição, que no momento de angústia não se lembre de Deus. Não conheço ninguém. Todo cristão faz isso, mas todo mundo que não é cristão também faz. Então, às vezes, a nossa identificação com Deus são coisas que não são suficientes, mas eu me convenço. Lembro de algumas experiências que vivi, e estou na direção do sucesso desse mundo, que é um dos possíveis senhores que nós temos que conviver, mas não podemos escolher. Então Ló faz isso, vive lá, mas Deus vai lá, a história, Abraão ora, Deus orienta Abraão para orar, pega a oração de Abraão, manda 2 anjos lá para tirar Ló no peito da raça. A família não quer sair, não. Mas Ló, naquele momento de aflição, percebe que tinha que sair, mas não sai. Os anjos agarram eles e arrastam eles para fora da cidade. E avisa: vamos embora, não olha para trás. Aí acontece uma das consequências terríveis, que a mulher de Ló, ela não sai. Ela para e olha para trás. A mulher de Ló não conseguiu sair de Sodoma. Pensa bem, Deus não a amou? O amor de Deus não os alcançou? Adiantou alguma coisa para Ló? Para a mulher de Ló? Isso que eu disse aqui. Rapaz, Deus não vai te abandonar, não. Mas as tuas escolhas vão comandar a sua vida.
chama-se livre-arbítrio. E olha que esse livre-arbítrio foi até exagerado, porque os anjos agarraram ele e levaram para fora, quase que... Mas não adiantou nada. A mulher dele morre dessa forma, a cidade é destruída, todos os seus bens acabam, todos os seus planos vão por terra, e ele sai caminhando para uma cidade chamada Zoar, um lugar próximo dali. Que escolha! E ele achava que não tinha feito uma escolha. Que nessa noite você possa olhar para você e refletir. Você acha que você só está convivendo? Ou você já escolheu? O pastor disse aqui, são 4 tipos de senhores que nós somos obrigados a conviver nesse mundo. O Senhor Jesus, nosso Deus, Satanás, o nosso ego e o mundo. Nós somos, inevitavelmente, temos que conviver. Mas cuidado para que você não confunda conviver com uma escolha. Porque às vezes você, no caso, você escolhe o mundo e convive com Deus, como se você tivesse escolhido a Deus e convive com o mundo. Por isso o exemplo que eu dei. Conviver com Deus é isso. Na minha necessidade, eu peço ajuda. Mas eu não me importo tanto com o que Deus pensa de mim, do que eu me importo tanto com o que o mundo vem a pensar de mim. A minha dedicação não é para que Deus fique feliz comigo. A minha dedicação é para que eu faça sucesso no mundo. E escolhi. Mas eu digo que não escolhi, eu convivi. Deus te ama. Você vai continuar percebendo, sentindo o amor de Deus. E você vai ter a impressão que se Deus te ama, está tudo bem. Não está. Porque se você não usufruir do amor de Deus, o amor de Deus, ele não tem efeito na sua vida, transformador, você escolhe outra coisa. O pastor não está limitando o efeito transformador de Deus não, tá bem? Nem limitando o amor de Deus. Eu estou falando para você a verdade nua e crua. Deus te ama e às vezes não adianta nada, porque você fez uma escolha que Deus não é o teu Senhor, então quem te comanda é outro. Eu li essa experiência e falei que acabou por fim, Ló sai com suas filhas, amém? Então você pode imaginar o quê? Que Ló se recuperou. Eu disse para vocês que Sodoma e Gomorra acabaram. Não restou uma pessoa naquela cidade, e não restou um animal, não restou pedra sobre pedra. Aí você me responda, Ló estava livre? Vamos ver se Ló estava livre. Porque quando ele sai dali, perdeu tudo, perdeu a mulher, a cidade acabou, o mundo acabou, né? Vamos botar entre aspas. Porque a parte do mundo que o atraía de tal maneira que ele a escolheu no lugar de Deus, apesar de achar que não, ele só convivia, mas ele escolheu, acabou. Acabou. Vamos ver o que aconteceu com ele. Está em Gênesis também. Capítulo 20 agora, um pouquinho mais para frente. Verso 30. Capítulo 19, o verso é 30. Vou aqui ler. E subiu Ló para Zoar, e habitou no monte. Acabou de sair de Sodoma, quase arrastado, o amor de Deus o impulsiona, arrasta. Ele naquele momento, ele percebe, aparentemente percebe a sua escolha, mas ainda assim não tem certeza. Ele ainda acha que é o convívio. Se eu contasse para vocês a história de Ló dentro de Sodoma e Gomorra, você ia ver lá que ele não compartilhava de todas as maldades da cidade. Ele não compartilhava de tudo, não. As suas filhas eram virgens numa cidade
totalmente devassa. Então, peraí, então, pastor, ele não estava, né? Ele não estava fazendo tudo. Não estava fazendo tudo. Ainda. Mas ele achava que não era ainda. Ele achava só que era convivência. Não era mais. Ele já tinha absorvido aquela maldade. Mas ele não se dá conta. Vocês estão escutando? Deus não está pregando para Ló, lembra? Ló já acabou, já passou. Deus está trazendo essa palavra para mim e para você prestar atenção. Não se engane. Está perto, mas não está fazendo tudo. Não é legal. Não torna você alguém que não fez uma escolha. O mundo em sua volta, a sociedade contemporânea, que é o mundo em minha volta é onde eu vivo, né? O meu mundo em minha volta não é na época que eu não estava aqui e não será na época que eu vou não estar. A minha geração, a sua geração, é o mundo em sua volta. Os seus hábitos, os seus padrões não estão baseados naquilo que Deus espera para nós, por causa da Bíblia. Ok, convivência, está certo, é inevitável. Mas cuidado, porque o apego a esse mundo, o desejo de que esse mundo te aprove, pode ser uma escolha que tu fez e nem notou ainda. Então nós estamos falando de Ló. Ló então sai da cidade e vai para Zoar. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte. E as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. Quer dizer, eles foram para Zoar, de lá eles subiram no monte, era um lugar ermo, né? E habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. O que nós imaginamos? Eu, pelo menos, imaginaria. Ló vai pedir perdão a Deus por aquela escolha terrível que foi feita. Vai pedir a Deus que Deus o oriente, mostre a ele o seu caminho. Sentindo necessidade, deveria pedir perdão a Deus. Não é assim que se porta alguém cujo Senhor é Deus? É ou não é? Mas não estamos vendo nada disso, não. Ele foi para um lugar, o lugar era muito ermo, aí ele sobe para uma montanha para se proteger e acaba morando na caverna com as suas filhas, né? Então, a primogênita disse a menor: nosso pai já é velho, e não há homens na terra que entre a nós, segundo o costume da terra. As mulheres falam, olha só, as 2 filhas, entre si. Pô, não tem homem aqui. Nós não podemos ficar sem homem. Espera aí. Não tem homem? Será que Deus não sabe disso? Será que Deus não se incomoda com isso? Se o Deus é o seu Senhor, você vai tentar agarrar o primeiro que passar? Ou você vai buscar em Deus a pessoa certa? E elas não serviam ao Senhor. Elas não escolheram a Deus. Porque a decisão é o seguinte: vem, demos de beber vinho a nosso pai, deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência do nosso pai. Parece até que é uma pessoa com um grande princípio, né? Vamos preservar a descendência do nosso pai. Safadeza, nada a ver. Aí, continua. E deram de beber vinho a seu pai. Seu pai quem é? Ló, né? Naquela noite, e veio a primogênita, deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos de beber vinho também esta noite. Então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência do nosso pai. E deram de beber o vinho a seu pai, também naquela noite. E levantou-se a menor, e deitou-se com seu pai. E não sentiu Ló quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. Ué, a influência do mundo não tinha acabado? Sodoma e Gomorra não estava destruído? Ou não estava? Estava.
Tinha sobrado algum resquício daquela maldade? Havia alguma atração que levasse eles para Sodoma e Gomorra? Mas o que aconteceu? Ló e suas filhas saíram de dentro de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não saiu de dentro da sua família nem de suas vidas. Quando você escolhe um dos senhores, você vai negar outro e você vai servi-lo. É assim que acontece conosco, porque Ló e as suas filhas foram os percussores de uma nova sociedade deturpada que seguiu-se da sua própria vida. Mas, pastor, Deus amou eles, tirou eles de lá, deu a eles uma nova chance. Pois é isso que eu disse aqui. A escolha é sua. A escolha é sua. Os princípios que você vai seguir são as suas escolhas. A convivência, a simples convivência, não leva uma pessoa a fazer isso, leva? Não leva. Aí você deve olhar para dentro de você. O que essa convivência sua está levando você a fazer? Será que isso é convivência? Ou isso é uma escolha? Eu vou ler só os últimos versículos. A primogênita deu à luz a um filho e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até hoje. Se você continuar lendo a Bíblia, toda hora tu vai ver esses moabitas criando uma sociedade, tentando destruir o povo de Deus. É a mesma história. Eles criaram essa sociedade. A outra, a menor, deu luz a um filho também. Chamou o seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Quando você convive dessa forma com o mundo, é uma espécie de enfermidade, e você se contamina, e você passa a passar o vírus para outro, mesmo que você possa insistir, dizer que só convive. A realidade não será essa, dependendo da estrutura da vida que você fez. O amor de Deus foi atrás dele, mas a escolha dele prevaleceu. Entenderam? Parecia convivência, lembra, gente? Ele ia ali para perto, nem ia fazer tudo que fazia lá, né? Porque ele não fez tudo. Esse foi porque não deu tempo, porque pelo visto estava contaminado, porque tinha feito a escolha. Ele parecia convivência, mas foi uma escolha definitiva. Não se pode servir a dois senhores, porque você amará um e odiará o outro, ou você amará o outro e odiará o um. Talvez você hoje esteja com Deus, sentado aqui mesmo. Alguns estão, né, presencial. Ou talvez você esteja sentado aí na sua casa. E nessa noite você precisa fazer um balanço dos seus sentimentos, dessa necessidade de pertencer ao mundo em sua volta, dessa necessidade de ser tão reconhecido pelo mundo em sua volta, essa necessidade de ser aceito completamente pelo mundo em sua volta, a ponto de você obedecê-lo. Porque é assim que é, quando você escolhe um Senhor, você vai obedecê-lo. Se o mundo em sua volta diz que é isso, é teu desejo de ser reconhecido, de ser aceito, vai fazer com que você faça isso. Mas você acha que vai fazer aquilo ali? Mas não na mesma proporção. Né? Porque Ló também disse isso, está bem, mas não foi. E que isso não será uma escolha, é só uma convivência passageira. No caso que eu dei, mesmo que seja uma convivência passageira, isso estará
dentro de você, entranhado, que quando você sair dali, não adianta mais não, o mundo já está dentro de você. Mas isso é alguém que crê num Deus que deixou a sua palavra, que nós chamamos de Bíblia, para nos orientar. Que mandou seu filho unigênito morrer em nosso lugar e nos oferecer a salvação gratuitamente. E junto com isso, uma vida abundante. Por isso, eu não sirvo a outro Senhor. Por isso, eu escolho Deus. Não se engane. Não se iluda. Hoje o Senhor te repete. Você não vai poder servir a dois senhores. Não vai conseguir. Você tem que escolher um. Mas isso é uma decisão, né? Precisa baixar nossas frontes nessa hora, chamar nosso dirigente de louvor e os músicos. Ó Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo nessa noite, ó Deus, venha colocar, ó Deus, em nossos corações a visão completa, Senhor, da intensidade, do desejo que temos de aprovação e do sucesso desse mundo. A necessidade de sermos, de alguma forma, elogiados, de tal maneira necessário, que a gente não presta nem atenção, o que será que nós devemos fazer? O que será que está me deixando insatisfeito, porque já sei que eu tenho tudo? Porque Deus está do meu lado. Que o Espírito Santo possa trazer à nossa memória a sua palavra. Deus veio nos trazer uma vida abundante. Deus nos disse, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o. Mas você está se transformando, não está transformando. Não é uma convivência, é uma escolha. Hoje é dia de escolha. Tenha humildade de escolher. Essa palavra não estava aqui na minha pregação, não. Eu creio que Deus a trouxe nesse momento. O que faltou a Ló, e que pode faltar a você também, senão Deus não me traria essa palavra, é justamente humildade. Você pensa que tu é quem? Para conviver dessa forma, para viver nessa corda bamba, nesse fio da navalha, achando que você é quem? E olha que Deus não vai te abandonar nesse fio da navalha. Ele não vai te deixar sozinho na corda bamba. Mas você não vai aceitá-lo de tal maneira que nem o amor dele consegue transformar a sua sorte. É uma decisão. Baixe sua fronte e fale com Deus enquanto ouvimos esse canto no nome de Jesus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Abençoado, se vivo obediente, todo dia o pecado. É inevitável.
Jesus, aceita a escolha que fazemos nessa noite, ó Deus. Noite, ó Deus, que Tu separaste para mais uma vez demonstrar o Teu profundo amor conosco. Noite, Senhor, em que Tu buscaste, Deus, trazer em nossa vida a necessidade, Deus, de nos transformar. Vive, Deus, espaço em nossa vida, encontre fruto em nossa vida. Porque nós queremos dizer a Deus que Te amamos, sim, e não queremos amar esse mundo mais do que a Ti. Nós queremos dizer para eles as verdades que eles não sabem e que um dia nós soubemos e que nos resgataram, mas agora parece que nós estamos indo lentamente, sem humildade, pensando que vamos vencer, pensando que dá para conviver, quando na verdade nós estamos aí escolhendo. A Deus, transforma a nossa sorte, Deus, porque sabemos o que temos crido e estamos certos do Senhor. Essa é a nossa oração. O povo de Deus diz amém. Deus nos abençoe, nos leve em paz e segurança, nos dê uma noite de vitória, uma semana de paz. Amém? Vamos louvar o Senhor antes de encerrar mais uma vez. Quem derrotou a escuridão e me amou Até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Beijos, Deus nos abençoe.